Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. É uma grande satisfação estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena, o canal de estudos da escatologia consumada do Brasil, trazendo todas as questões complexas da escatologia bíblica e trazendo, com leveza, à luz das Escrituras, os seus verdadeiros significados, a sua verdadeira identidade. Estamos mostrando aqui que a tradição ela tem falhado muito gravemente com essas questões escatológicas, colocando sempre para um futuro cada vez mais distante das profecias referente à segunda vinda de Jesus e à consumação do século. Vamos juntos então para mais uma reflexão. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative no sininho de todas as nossas notificações para que você receba todas as nossas atualizações. Estamos postando mais vídeos ao longo da semana, reflexões importantes que vai ser útil para você e útil para aqueles que te rodeiam, aqueles que vivem contigo, que têm um convívio com você e principalmente aqueles que amam a palavra de Deus. Vamos juntos, então, a mais um estudo. Hoje vamos falar sobre a linha cronológica da geração do juízo. Muito importante a gente observar, por mais que a gente possa ter visto esse tema, possa ter estudado essa questão, hoje eu quero colocar uma pá de cal sobre esse assunto na vida daqueles que têm sustentado a ideia de que Jesus estivesse se referindo à raça judaica. Essa interpretação que fazem a esse respeito não condiz ao que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, tá certo? Essa é uma interpretação deturpada para fazer valer o intuito que a tradição tem posto na mente dos filhos de Deus, tá certo? Nós estamos trazendo aqui a reflexão, então estamos trazendo a reflexão, temas sérios da Bíblia, que ao longo dos séculos tem sido negada, rejeitada. Por quê? Porque contraria o que a tradição tem ensinado. Então, para se manter ainda a tradição, e seus intuitos, os seus ensinos, as suas crenças, o preterismo completo, ele sempre vai ser visto como uma ameaça, E vocês vão ver sempre alguém fazendo um vídeo tentando contestar de toda forma e jeito, dando até, se possível, nó na Bíblia, para poder dar uma razão pela qual eles estejam certos, quando nunca foi, tá certo? Vamos então tratar desse assunto, a linha cronológica da geração do juízo. Logo depois da vinheta. Muito bem, como eu falei, vamos tratar justamente desse tema, a linha cronológica da geração do juízo. Já chamo vocês aqui às Escrituras. Vamos lá, às Escrituras, que o Senhor nos traga toda a sua verdade, a gente possa verdadeiramente compreender à luz do que está escrito a sua palavra. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, Mateus capítulo 24, verso 34. Isso aqui você já sabe de cor e salteado, que é o sermão apocalíptico de Jesus, se referindo à queda de Jerusalém. Você vai ler os primeiros versos, você vê realmente que Jesus está se dirigindo ao templo, onde não ficaria ali pedra sobre pedra. No verso 34, depois dos sinais, de tudo o que aconteceria em virtude dessa vinda, em virtude dessa destruição, de Jerusalém, do templo, porque constitui-se a escatologia uma mudança de pacto, de aliança, ele justamente se refere à sua geração, dirigindo-se ao povo de sua época, dizendo o quê? Em verdade vos digo, não passará esta geração, ele usa aí um pronome demonstrativo, esta geração, sem que tudo isso aconteça. Tudo isto o quê? Tudo que ele se referiu nos versos anteriores, dos sinais, da sua manifestação, especificamente do que consta no verso 29, 30 e 31, onde muitos ficam alarmados, assustados. Mas como isso aconteceu? Olha, está escrito, Nós temos que procurar entender como aconteceu, porém não desvalidar que tenha acontecido.
É isso que nós devemos ser humildes em aceitar e buscar compreender. E não ficar por aí falando que o preterismo completo é isso e aquilo, porque não cabe na sua percepção pessoal. Essa é a realidade. Muito bem, eu trago para vocês, olha, esse material aqui importantíssimo, o Vine, da editora CPAD. Ela traz esse material muito interessante, é o dicionário Vine, né? O significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Maravilha de material. Talvez você possa ter outros materiais nesse sentido e que vai ajudar a gente a entender, mas eu sei que uma grande parcela não tem esse material e fica a desejar na mão daquilo que a tradição tem ensinado, né? Trazido as suas crenças, e, infelizmente, muitos tendo que engolir, né? Achando que seja uma verdade de Deus. Olha só, então eu escaneei o texto, eu escaneei a página que vai tratar justamente da questão da palavra geração. Quando você vai nesse dicionário aqui procurar a palavra geração, você não vai especificamente encontrar o significado na palavra geração. Ela vai te fazer você recorrer à palavra era, porque tem tudo a ver essa questão da era com referência à geração que estava Jesus se referindo do fim, seguindo aqui o sentido do tema que estamos abordando, né? A linha cronológica da geração do juízo, tá? Olha só o que diz aqui na página. A gente chega na palavra geração e o que diz? Gênea, no grego, relacionado com ginomai, torna-se. Significa primariamente geração ou nascimento. Por conseguinte, aquilo que foi gerado, uma família ou os membros sucessivos de uma genealogia. Olha só, então, por conta do dicionário fazer parte de uma ideologia tradicional, com certeza eles vão começar a buscar trazer uma camuflagem ali que possa dar um outro sentido e as pessoas não possam entender o verdadeiro significado. Se você não examinar com mais profundidade, você cai nessa que o texto esteja se referindo a uma raça, como ele diz aqui, ó, ou de uma raça de pessoas possuidoras de características semelhantes, ocupações similares e etc. Ali vão dar aqui de caráter ruim, aí dá aqui alguns textos que vai relacionar a forma de visão que eles têm com referência a uma raça, ou seja, na concepção deles, esteja se referindo a uma raça que não passaria, ou seja, os judeus não deixariam de existir sem que todas as coisas acontecessem. E pelo fato dela ainda estar de pé, existente, vai para Jerusalém. O que é que tem em Jerusalém? Judeus. Então, porque existem judeus, obviamente, Jesus não veio, porque se Jesus viesse, não haveria judeus e se cumpriria o que ele tinha dito. Não passaria a sua geração. Então, por isso que ela está lá, para que, quando ele vier, a geração esteja ainda existente, levando em conta esse tipo de ideia, né? Que muitos, infelizmente, adotam. Esse tipo de ideia é deturpado. Por quê? Porque quando você vai aqui nas Escrituras, vamos voltar aqui para as Escrituras, vou mostrar aqui um texto para vocês, que essa ideia não tem sentido à luz da Bíblia, porque se você vai aqui em Eclesiastes, olha só, Eclesiastes 1:4, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O texto aqui está dizendo que as gerações, elas mudam concernente às outras que virão. Mudam-se as gerações, porém em suas perspectivas raças. Porque o Senhor, quando ele veio reinar, governar, ele veio reinar sobre línguas, raças e nações. O Senhor é o rei de toda a terra. E isso será por todo sempre. Então, se o Senhor veio reinar sobre língua, povos e nações, e assim é o seu reino eterno, qual o sentido de imaginar que um dia a raça judaica deixará de existir? Se deixasse de existir, o Senhor também deixaria de ser rei sobre toda a terra, porque as nações deixariam de existir. E isso não é o que a Bíblia diz, né? Então, nessa concepção errônea do que o texto lá de Mateus 24:34 esteja se referindo a uma raça, não se sustenta, porque no caso aqui estaria dando sentido de que as gerações elas não mudassem, fosse uma geração apenas. Porém, a geração ela tem um tempo determinado, que a gente sempre gosta de
apresentar aqui. Vamos voltar lá para o dicionário, porque tem mais coisas que eu quero mostrar para vocês, muito interessante, dentro ainda do que diz o dicionário, né? Olha só. Aí diz, ele vem falando aqui da raça, né? Dá aqui um ponto de vista em relação à raça. Aí diz aqui, aí continuando, o que ele fala? Aí continuando, ele diz aqui, ou, olha só, ele coloca como uma suposição, né? A tradução é terrível. Ele coloca como uma suposição, ou da multidão inteira de pessoas que vivem na mesma época. Opa, ele chega justamente no sentido real da palavra gênea lá. Por quê? Olha a referência que vai aparecer aqui para identificar uma multidão inteira de pessoas que vivem na mesma época. Mateus 24, 34. Oh, por que Mateus 24, 34 não aparece nas referências que eles sustentam, que se refira a uma raça? Né? Ele vai colocar justamente na referência daquilo que o texto se refere, que é uma multidão inteira de pessoas que vivem na mesma época, contemporâneos, povo de um mesmo tempo, que não passaria. É Mateus 24, 34, Marcos 13, 30, Lucas 1, 48, né? Esse Marcos e o Lucas 21 se refere também ao mesmo sermão apocalíptico de Jesus de Mateus 24, e Filipenses 2,15. Opa, em Filipenses 2,15 também aparece a palavra geração, se referindo a mesmo povo da geração de Jesus, que ainda não tinha passado antes que o fim viesse. Então, estão vendo? Muito importante a gente observar isso. Então, isso aqui é aquilo que estamos tratando, né? A linha cronológica da geração do juízo, que não tem nada a ver com a do século 21 ou outras que virão, tá certo? Aí ele continua aqui dizendo assim, ó, e especialmente os componentes da raça judaica que vivem no mesmo período. Aí vai justamente sustentar o que estamos sempre alegando, que a geração é um povo de um tempo específico, porque mais na frente ele vai explicar aqui no dicionário, olha, transferido de pessoas para o tempo no qual viveram, a palavra veio a significar era, povo de uma mesma era, ou seja, uma época periodicamente ocupada por cada geração sucessiva de, digamos, 30 ou 40 anos. Oh, então quer dizer que nós encontramos no Vine uma descrição clara, cristalina, do verdadeiro sentido e significado da palavra geração de Mateus 24, 34? Será que isso é verdade? É isso mesmo. Não tem como esconder. Eles fazem aqui as suposições, né, anteriores para poder confundir a mente dos incautos, e eles se sustentam apenas nessa primeira parte. Muitos vídeos que fazem por aí é sustentado apenas por essa primeira parte. Eles não levam em conta o que estava se referindo a um povo de uma era, ao povo da velha dispensação, onde a lei mosaica estava em vigor, que se findou em 70 com a queda de Jerusalém. E é por isso que é tão importante o discurso de Jesus, levando em conta o templo, que não ficaria ali pedra sobre pedra, justamente por se referir àquela geração, a geração de uma era que não passaria. Obviamente não tem nada a ver com os judeus do século 21, mas com os judeus da época de Jesus Cristo, que não passaria antes que se cumprisse todos os sinais que estavam evidentes para se cumprirem, né? Então, tem o tempo de 40 anos, a gente vai para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, a gente vai aqui para Hebreus, capítulo 3, a gente vai agora identificar o tempo dessa geração à luz da Bíblia. Por que a gente diz que é 40 anos? Porque tem tudo a ver com a era pela qual estava sendo manifesto o seu retorno, né? Que não poderia ser no século 21. Hebreus, capítulo 3, hebreus são aqueles judeus que se converteram a Cristo, né? Que entenderam a missão e a palavra de Cristo em referência às promessas do reino e ali permaneceram fiéis até o seu retorno. Antes, o texto traz uma demonstração muito interessante, levando em conta a geração passada, aquela lá do Egito. Diz assim, olha só, Hebreus 3:8. Não endureçais o vosso coração como foi na provação, num dia da tentação no deserto, onde os vossos pais, olha lá, os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quanto tempo? 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração. Que geração? Aquela lá do deserto. E disse, estes sempre erram no coração,
eles também não conheceram os meus caminhos. Então, o texto aqui está trazendo uma advertência quanto à forma daqueles judeus estarem recebendo a palavra e não serem rebeldes, como foram aqueles judeus daquela geração do Egito que não atentaram para o Senhor, pondo ele à prova. E por isso ficaram prostrados no deserto. Uma geração com tempo determinado de quanto tempo? 40 anos, tá certo? Está muito claro realmente que um tempo de uma geração não poderia ser mais de 2000 anos. É a geração de Jesus, os seus contemporâneos, um povo de uma mesma época. Lá em Mateus, vou chamar aqui vocês também para esse texto agora, Mateus capítulo 12, verso 41, tá certo? Verso 41, 42, é a geração do juízo. Estamos falando hoje sobre a linha cronológica da geração do juízo. Estamos provando com A mais B que não tem nada a ver com raça judaica, com a raça de judeus, mas sim com o povo da mesma época, se referindo ao povo do tempo de Jesus até ao seu tempo determinado existencial, que era de 40 anos, que não passaria antes que ele retornasse. É por isso que ele veio em 70 com a queda de Jerusalém. Tá certo? Vamos lá, então, eu estou lendo aqui agora Mateus capítulo 12, verso 41, 42, mas eu vou fazer melhor, vou puxar aqui um paralelo, tá certo? Para a gente identificar essa palavra gênia no grego também nessa passagem, para a gente ver aqui o verdadeiro sentido do que está se tratando aqui essa palavra, tá? Eu trouxe aqui a King James, é em inglês, mas dá para a gente ver aqui na Strong, dicionário Strong, a palavra gênia, para a gente identificar a palavra gênia aqui, justamente se referindo ao povo da geração do Senhor Jesus, um povo da mesma época. Muito bem, eu estou aqui com a Bíblia King James e com a Strong. Ela é em inglês, a King James, mas a Strong aqui a gente vai conseguir identificar a palavra geração e o seu verdadeiro significado, né? Que não é Genos, mas Gênia, tá certo? Um povo da mesma época. Jesus se referindo ao povo de seu tempo. Diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Esta geração. Essa geração aqui, esse pronome é demonstrativo, se referindo ao povo de sua época. Demonstrando assim o povo cujo qual ele estava se dirigindo, o povo de sua época. Com esta geração. E a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, Jonas pregou aos ninivitas, eles se arrependeram, e pelo fato do povo daquela geração, seus contemporâneos, não terem dado ouvidos à sua mensagem, toda a questão das promessas e o reino, eles seriam condenados, totalmente condenados. Por quê? Porque eles não se arrependeram, como se arrependeram os ninivitas na ocasião que Jonas pregou. Pois ele diz aqui: eis aqui está quem é maior do que Jonas. Olha que coisa magnífica. Aí a gente vai para a palavra geração. Geração, né? Generation, diz aqui, ó, em inglês. A gente aponta aqui, ó, olha só, Gênia, né? Na Strong G1074. Se você tem, anota aí a referência para depois você pesquisar com o recurso que você tem em sua casa. No verso seguinte, no verso 42, continua: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Por quê? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Pelo fato da rainha do sul ter saído de um lugar longínquo para ouvir a sabedoria de Salomão, e o povo não ter dado ouvidos a Jesus, o próprio Deus, que estava entre eles, o Senhor disse que eles seriam julgados. No dia do juízo, eles, o povo daquela geração, não passaria, pois eis aqui está quem é maior do que Salomão. A rejeição dos judeus levariam eles ao juízo, ou seja, eles não participariam do juízo mortos na sepultura, não, ainda em vida. Tá certo? Está muito claro isso aí, não é verdade? Então, a gente vai aqui para a palavra também geração, em inglês, né? Aí bota aqui o mouse, o que a gente encontra? A palavra gênia, mais uma vez, gênia, contemporâneos, se referindo ao povo da mesma época. Mas na frente aqui em Atos, vamos lá para Atos agora, Atos capítulo 2,
Olha só que coisa magnífica, né? Aqui é um dia de Pentecostes, Pedro está num discurso, na ocasião ali, tratando daqueles que ali estavam, na grande multidão, e ele faz aqui um discurso muito sério quanto à questão do fim, que estava se aproximando, e é interessante que ele está também dentro do mesmo tempo da geração que ainda não tinha passado. Olha só, Jesus tinha sido morto e crucificado, assunto aos céus, e por conta de não ter ainda chegado o tempo específico de 40 anos, estava em evidência o que a sua geração não passaria. Aqui agora, Atos dos Apóstolos, que foi escrito entre 57 a 62, está dentro do tempo da geração de Jesus, que não tinha passado ainda, tá? Diz assim a palavra, Atos capítulo 2, versículo 40, do versículo 38, para a gente pegar melhor o contexto do discurso ali, para a gente entender melhor o que é que está se referindo, o que é que está tratando ali Pedro, né? Ali respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí no versículo 40, o texto em questão, que aqui diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo o quê? Salvai-vos desta geração perversa. Olha só, que geração é essa? A geração do Senhor Jesus, que não passaria sem que todas as coisas acontecessem. Aí você vai chamar aqui a palavra geração. Olha só o que a gente encontra. Mais uma vez a palavra o quê? Gênea. Povo do mesmo tempo, da mesma época, contemporâneo de Jesus, estavam ainda de pé, estavam vivos, não tinham passado, ou seja, está dentro do tempo cronológico da geração do fim, que não passaria, justamente apontando para o que aconteceria mais na frente, que era a queda de Jerusalém. Aí a gente vai mais na frente agora, Filipenses, capítulo 2. Olha, Paulo também, quer dizer que nos dias de Paulo, ele estava se dirigindo aos judeus referentes àqueles da geração de Jesus que crucificaram a Cristo, aqueles que rejeitaram o Senhor. Eles estavam espalhados em todo o mundo, também disseminando os seus ensinos quanto à justificação por obras e assim determinando que todos estivessem subjugados à lei. Em todos os lugares existiam sinagogas judaicas trazendo esse ensino de justiça mediante as obras. Não era diferente, né? Que aquela geração ainda estava de pé por conta de ter crucificado a Cristo e está indo para o fim, os dias finais da velha dispensação. Filipenses, capítulo 2, a gente encontra aqui uma orientação do apóstolo Paulo quanto ao procedimento de vida daqueles que estavam em Cristo, né? Como eles deveriam proceder por conta de estar no Senhor, andar no Espírito, dando um testemunho de novo homem, nova mulher em Cristo. Aí ele fala assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e insinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só, no meio de uma geração, as pessoas usam esse texto se referindo à nossa geração atual, né? Começa a apontar, a fazer pontuações quanto ao comportamento, né, de nosso povo, de nossa geração, de nossos contemporâneos, associando com o que o apóstolo Paulo disse, como se Paulo estivesse dirigindo a nós hoje, ao povo de nossa geração, século XXI. Não! Isso é deturpação bíblica, tá certo? Que a geração é aquela do Senhor Jesus, que ele disse que não passaria. Geração pervertida, que tinham a lei, mas não viviam em obediência à própria lei. Eram hipócritas quanto à sua fé, às suas crenças, né? Aí ele diz que não deveríamos, Paulo dizendo que vocês não devem proceder como eles procedem, como essa geração corrupta, elas vivem, elas se comportam. Está se referindo àquela geração. Olha só aqui, a palavra geração aqui, mais uma vez, vamos olhar aqui, né? A geração aqui a gente vai ver, aqui a gente encontra gênea, a palavra mais uma vez, gênea, se referindo ao povo da mesma época, seus contemporâneos, ainda dentro do tempo da geração que o Senhor Jesus disse que não passaria, meus irmãos. O próprio apóstolo Paulo, ele está se dirigindo ao povo da mesma época. Não era uma época distinta, não era uma época
que era uma outra época, não é uma época que se dirigiu ao povo judeu que caiu em 70, estava se referindo à geração nossa que está se dirigindo hoje para o fim, que acontecerá em um futuro cada vez mais distante, que ele voltar. Não, é o mesmo povo, a mesma geração, está em andamento. Lembrando que Filipenses foi escrito em 58, olha só, 58 para 70, ainda tinha um bom tempo, né, para que o fim viesse e realmente estivesse referindo-se à geração do Senhor Jesus. Também estava o apóstolo Paulo se dirigindo àquela geração. Mas na frente, Apocalipse, olha só, a Apocalipse agora, a gente vai fechar aqui com chave de ouro, Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, né? Vai dizer o que aqui? Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, todos conhecem bem esse texto, né? Ele diz aqui, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Tribos, está se referindo às tribos de Jerusalém, e justamente aqueles que traspassaram. Muitos desses teólogos modernos, né, tentam de toda forma e jeito dar a entender que a vinda do Senhor nas nuvens, seja física, né, seja literal, e pelo fato de ser dessa forma, tem que ser visto por todos. E se o Senhor aparecesse de forma física, de forma visível, como é que todos iriam ver? Será que era realmente com os olhos físicos, literais, que isso aconteceria? Como é que todos os olhos o veriam? E aqueles que são deficientes visuais, como é que eles veriam se todo o olho veria? O sentido não é esse, não é literal, tá certo? Isso aqui é uma linguagem figurada para o juízo de Deus, que ele viria contra Jerusalém, trazendo destruição e ruína, tá certo? Aí ele fala que aqueles que o transpassaram, quem foram os que transpassaram? Foi o soldado romano com a lança? Não, foram os judeus que entregaram Jesus para ser crucificado. Você vai aqui em Mateus capítulo... É a geração de Jesus que não passaria, né? Mateus capítulo 27, olha que coisa magnífica, né? Quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, quando a gente se debruça realmente no que diz as Escrituras, no que ela quer dizer, a gente respeitando o contexto, a gente respeitando, né, todo o sentido, o significado do grego, a gente realmente chega a uma conclusão do que realmente o texto quer dizer, e não o que a tradição costuma sustentar, e assim sustentar suas próprias crenças, né? Olha só, em Mateus capítulo 27, no versículo 22, diz a palavra, replicou-lhes Pilatos. Jesus estava ali perante Pilatos e estava sendo julgado diante dos judeus, e eles decidiram pela morte de Jesus, né? Diz aqui, replicou-lhes Pilatos. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Né? Não foram os romanos, não. Foram os judeus, o povo da sua geração, que pediu a sua crucificação. Aí ele continua, que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado, seja crucificado. Vendo Pilatos, no verso 24, né, que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Olha só, fique o caso convosco. Aí ele continua no verso 25. E o povo todo respondeu. Qual foi o povo que respondeu? Os judeus. Caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Sobre quem? Sobre eles, os judeus, né, daquela geração. Eles queriam pagar pela morte do justo Jesus. Aí no verso 26, que aqui diz a palavra, então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado a mando dos judeus. Eles que transpassaram a Cristo. Era eles que veriam quando Jesus retornasse. Não tem nada a ver com conosco, o povo de nossa geração, século 21. E eu quero encerrar lendo Zacarias, capítulo 12, que faz parte da profecia. Zacarias, capítulo 12, no versículo 10, por que os judeus iriam pagar por conta de ter rejeitado a Cristo? E justamente nessa vinda de glória e em juízo eterno, que se manifestaria com a queda de Jerusalém. Vai dizer aqui, olha só, Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém, olha, está específico, meus irmãos, os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, olharão para aqueles a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Olha que coisa magnífica! Era a profecia que se cumpriria com o retorno de glória e a destruição daquela geração, pondo fim a uma era, a era da antiga dispensação. Pelo fato do templo estar de pé, estavam de pé também todos os rituais e sacrifícios, né? Então, o fim chega com 70, e é por isso que todas as profecias se cumprem naquele momento onde não ficou ali pedra sobre pedra. Com certeza, é mais um grande estudo, mais um grande conteúdo. Eu acredito que foi muito importante cada ponto abordado. Se você precisa reveja, está aqui disponível, compartilhe com o teu amigo, com a pessoa que você tem falado da escatologia consumada, e essa pessoa ainda se mostra avessa que estejamos falando uma nova doutrina. Não, é o que está escrito na palavra de Deus, né? Um estudo totalmente bem respeitável aos originais, para que chegue à conclusão de que geração o Senhor se referiu que não passaria antes que o fim retornasse, antes que ele retornasse e manifestasse o seu juízo final. E assim se deu em 70 com a queda de Jerusalém. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, curta, tá certo? Não deixe de comentar, é muito importante os teus comentários. No último vídeo, muitos irmãos comentários, muitos amigos, muito importante. Por quê? Porque quando outras pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, elas vão ver que você estudou, que você pesquisou, que você também teve esse cuidado e identificou verdade com referência à exposição que foi feita à luz da Bíblia. E você, por ser uma pessoa que respeita a palavra de Deus, você abdicou de todo o erro que teve sustentado durante anos, né, para permanecer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. E a partir de então, essas pessoas estão agora trabalhando essa palavra na comunidade de fé que ela faz parte, com os ministros do Evangelho, procurando se alinhar com o que realmente a palavra de Deus diz. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso labor, trazer felicidade, trazer, né, conhecimento para o povo que realmente carece. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que não tem recursos para poder fazer exames dessa natureza, apenas senta, né, e ouve tudo que sai dos púlpitos e dizem amém, sem saber, na verdade, o que está aceitando como doutrina. E isso nós temos que ter muito cuidado, porque o exame ele é primordial para aqueles que querem viver consoante a verdade e a vontade do Senhor. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.